Então, fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Tiago aqui mais uma vez. E nesse vídeo nós iremos começar a entender mais outro conceito relacionado à parte de calorimetria, que é o conceito da capacidade térmica ou calorífica. É um conceito bem simples de ser entendido, mas que será de grande importância nos cálculos que virão pela frente, beleza? Para você entender melhor os processos. Então, vamos que vamos, né? Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Vamos lá ver a minha tela. Então, vem comigo. Então, ó, o que é que nós temos? Vamos analisar primeiro um experimento, certo? O que é que nós temos nesse experimento? Nós temos inicialmente um corpo. E esse corpo ele está na temperatura inicial de 4 graus Celsius. Professor, podia ser outra? Podia. Como nós veremos na segunda etapa, beleza? O que é que vocês percebem? Nós iremos, digamos assim, fornecer a esse sistema uma quantidade de calor, uma quantidade de calor Q. Beleza? O que é que vai acontecer? Esse sistema ele vai passar para a temperatura final de 9 graus Celsius, beleza? O que é que vai acontecer? Ó? Nisso nós temos que a variação de temperatura dele foi de 5 graus Celsius, né? Que é somente a temperatura final menos a inicial, beleza? Fácil até aí, né? Que vai ser a quantidade de calor que foi fornecida a esse sistema. Vamos agora para uma segunda etapa desse processo. Nós deixamos o mesmo corpo, né, a uma temperatura inicial de 6 graus Celsius, beleza? Tudo bem? O que é que isso vai acontecer? Nós agora iremos dobrar a quantidade de calor fornecida a esse sistema. Nós dobramos aqui, ó. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que a temperatura final dele, ó, ficou em 16 graus Celsius, certo? Mas não é a temperatura final nem na inicial que eu quero que vocês foquem. Eu quero que vocês foquem aqui, ó, a variação de temperatura. O que é que aconteceu? Quando dobramos a quantidade de calor fornecida, o que é que aconteceu com a variação de temperatura? Ela dobrou, beleza, pessoal? Opa, ficou mal feita aqui, vamos arrumar. Então, ó, antes a variação de temperatura, ó, tinha sido 5 graus Celsius. Agora não, passou a ser, ó, 10 graus Celsius, beleza? Deu para entender? Então, verifique que quando dobramos a quantidade de calor fornecida ao sistema, o que é que aconteceu também? Dobrou-se a variação de temperatura. Isso é o que vocês devem se atentar, prestar bem muita atenção, certo? Seguindo esse mesmo raciocínio, o que é que você espera que aconteça, né, se nós triplicarmos a quantidade de calor fornecida ao sistema inicial? O que é que você imagina? Isso mesmo, a variação de temperatura vai triplicar também, beleza? Deu para entender como é fácil? Então, você percebe, né, que ela vai triplicar, ou seja, você já está percebendo que vai haver uma relação de, digamos assim, proporcionalidade. Essa relação de proporcionalidade, né, entre a quantidade de calor que trocada, né, fornecida ao sistema e a variação de temperatura, o delta-θ, nós damos o nome de capacidade térmica ou capacidade calorífica, né, ou calorífica, que é representada pelo C maiúsculo, beleza? Então, ó, é somente isso. A capacidade térmica ou calorífica é a quantidade de calor que foi trocada, né? Ou absorvida ou cedida, isso nós veremos um pouco mais adiante, dividido, ó, pela variação de temperatura. Se nós pegarmos essa variação de temperatura, ó, e jogarmos para aqui, ó, o que é que vai acontecer? Nós teremos que a quantidade de calor vai ser dada pela capacidade térmica vezes a variação de temperatura, beleza? Há essas duas expressões. Algo muito fácil, não precisa ficar decorando, beleza? Por quê? Porque é algo simples. Tranquilo, pessoal? Então, note, pelas unidades do SI, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte, ó, que a unidade da capacidade térmica vai ser, como a capacidade térmica é dada pela quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, então, no sistema internacional, nós temos que a capacidade térmica é dada em joules, como nós já sabemos, né?
o J, né? E a variação de temperatura é dada em Kelvin. Porém, pessoal, será muito usual, muito mais prático também, na maioria das questões aqui no Brasil, né, que nós iremos fazer, nós usarmos a capacidade térmico-calorífica com a unidade, ó, a unidade de quantidade de calor, né, em calorias, e a variação de temperatura na unidade de graus Celsius, beleza? Então, eu já coloquei aqui de lado o que é que cada um representa, beleza? Essa vai ser a mais usual. Professor, e como é que eu vou interpretar isso? Vamos supor o seguinte, tem lá uma questão que o Czão, né, que é a capacidade térmico-calorífica, é igual a 15 calorias por grau Celsius. Como é que você vai interpretar esse termo? Isso vai querer dizer que são necessários 15 calorias para você fazer variar de 1 grau Celsius, né? A temperatura do corpo que você está analisando, beleza? Essa é a interpretação, tranquilo? Então, vamos que vamos. É bem simples. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, certo? Veremos um pouco mais a parte depois, né? A parte de calor específico e faremos exercícios abordando esse tópico, beleza? Então vamos que vamos, muito obrigado, não deixem de curtir, beleza? Valeu, falou, fui!